E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. É o seguinte, ó. Geralmente, o que eu faço aqui? Eu mostro aqui os feitos do Lula, do PT, né? O que era esse país antes dele, o que passou a ser depois dele, do PT. Mostro o quanto o projeto petista melhorou e ainda melhora a vida do nosso povo trabalhador. Mas daí sempre tem aqueles bebedores de detergente, né, e usuários de Revolução Eterna, que vem aqui nos comentários dizer, não, mas peraí, você não sabe o que está falando, Adriano. O Lula fundou o Brasil, o Lula funda o Brasil todos os dias. O Lula é o responsável por tudo de ruim que acontece nesse país. O Lula é um clone, o Lula é isso, o Lula é aquilo, esse sistema está falido, enfim. Sempre as mesmas ladainhas de quem não arruma nem o próprio quarto. Né? De quem não sabe nem o sabor do miojo que comeu ontem, mas acham que entendem alguma coisa de conjuntura, né? Pois bem, e pensando nisso, nesse vídeo eu vou fazer algo super diferente. Eu vou trazer falas de pessoas da direita e até da extrema direita sobre o Lula que confirmam tudo que eu trago aqui neste canal. Não que a opinião desses imbecis que culpam o Lula por tudo me interesse, porque sabe, não me interessa, até porque quem repete como papagaio que o sistema está falido é porque o próprio cérebro já está falido aí há muito tempo, né? E esses que dizem essas coisas, para beber detergente é um pulo, viu? A questão ó, disso aqui para beber. Agora se preparem para dar um nó no cérebro, porque a partir de agora vocês verão gente como Pablo Marçal, como Paulo Guedes, sim, Paulo Guedes, Ciro Gomes, dentre outros, não só elogiando, como reconhecendo o trabalho do Lula de ter tirado o Brasil da miséria, de ter dado acesso a milhões de jovens à universidade, de ter proporcionado uma vida digna ao nosso povo trabalhador, né? Coisa que só quem viveu na pele o que era o Brasil antes do PT vai poder confirmar. Agora, só quem viveu e era pobre, tá? Porque o que tem de riquinho, metido a besta e classe média, baba-ovo, que não passou dificuldades naquela época, porque fazia parte dos 35% de privilegiados da população, dizendo que não era bem assim, não tá no gibi, né? É claro, cara pálida, que para você que fazia parte desses 35% da população que comia alguma fatia do bolo, não era bem assim. Agora, para 65% da população brasileira era só miséria, só fome, falta de acesso ao básico. E esses são números que eu estudei e que ainda estudo todos os dias, tá? Mas vamos ver aí, o que essa galera tem a dizer sobre o Lula. Não é uma coisa normal, né? O Lula é algo que no futuro, né, acho que os estudiosos, sociólogos, enfim, cientistas políticos vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu não me coloco nesse patamar. E o Lula pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário. Mereceu ganhar uma eleição, 2 eleições, soube trabalhar. Com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos brasileiros. Lula mudou o Brasil. Sejamos justos. E eu não faço isso senão por reconhecimento. O Lula criou mecanismos para desconjurar, acabar a fome no lado de 100% das famílias brasileiras. Eu sou do Nordeste, eu sei o que eu estou falando. Isso é uma proeza que é do Lula. Ninguém vai tirar isso dele. O Lula abriu acesso à universidade para milhões de jovens filhos de pobre no Brasil que estão se formando. Enfim, o Lula mudou a política salarial brasileira, criando massa salarial inédita na vida brasileira. Lula não é um político, Lula é uma era. Então, da história do Brasil, dos 500 anos, o político mais influente de todos os tempos é o Lula. Eu tive coragem de assumir aqui que ele é o político mais influente da história. Não foi a prisão que diminuiu ele, não. Ele não baixou. Oi, muita gente me perguntando aqui se eu vou continuar a defender um homem que chamou meu pai, Michel Temer, de golpista em rede nacional. Quem me conhece sabe o quanto eu amo e admiro esse meu pai. Mas deixa eu explicar uma coisa para quem ainda não entendeu. Eu não defendo um homem. Eu defendo um modelo de país, eu defendo um modelo de sociedade que não é possível definitivamente com um governante que desrespeita as instituições, que é favorável a crianças não frequentarem a escola, que é favorável ao armamento das pessoas e que tem falas e atitudes machistas, racistas e homofóbicas. Não é definitivamente este país que eu quero deixar para os meus filhos e meus netos. Aliás, não é um país que eu quero para mim hoje. Por isso, eu voto 13. Não é uma defesa do Lula, é uma defesa de modelo de sociedade. Eu achei importante revelar o meu voto.
Nestas eleições, diante do momento em que estamos vivendo, eu voto 13. Voto Lula. Temos que ter respeito pela biografia do Lula. Mas sob o aspecto econômico e financeiro, o Lula é absolutamente honesto e correto. Ele é um homem correto, honesto. Não, Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. O Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois, ué. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. Pois tá aí. Até mesmo gente como Paulo Guedes, o posto Ipiranga da desgraça do desgoverno Bozo, reconhece que o Lula fez um verdadeiro de um milagre. Mas a extrema esquerda, que nunca governou nem a limpeza da bosta da própria fralda, não, né? Para eles falta mais vontade política, falta mais enfrentamento, falta mais coragem do Lula, né? Para enfrentar as elites. E para eles, é claro, falta coragem de ir lá lavar o lençol mijado da própria cama. Porque, assim, gente, dizer as coisas que esse bando de imbecis diz do Lula tem que ser ou muito humorista ou muito safado mesmo, que é o caso de todos eles, né? E aí, tem um público jovem cooptado que acaba acreditando nesses contos de fada aí. Olha, saibam que vocês estão mais próximos de beber detergente do que de qualquer outra coisa. A extrema esquerda questiona hoje dados do IBGE, questiona as fontes oficiais, tem extremista de esquerda dizendo por aí que economia é pseudociência. Daqui a pouco vão estar dizendo também que vacina está causando problema, né? Daqui a pouco vão estar dizendo que a Terra é plana. Vocês estão a um pulinho de tudo isso, entendam? Então o Lula, ele chegou num nível que nem seus adversários políticos conseguem mais negar a sua grandeza e a sua importância para a nossa história. E esses tipinhos que dizem não gostar dele, é claro, são pessoas ricas que passarão a ser taxadas, né, com a reforma tributária e serão ainda mais taxadas com o tempo, dando continuidade no projeto, elas sabem disso. Ou são também pobres premium, né? Eu chamo aqui de pobres premium, que defendem a riqueza dos ricos, achando que um dia, quem sabe, vai abocanhar um pedaço dela. Não vai não, seu trouxa. Você vai viver pobre e vai morrer pobre votando nessas desgraças da extrema-direita. A única saída para você viver uma vida digna começa com P e termina com T. Começa com Lu e termina com Lá. É PT, é Lula. O resto é só querendo te enganar aí, te manter sendo um pobre otário achando que é rico. É o tipo de pobre que os ricos ficam tirando sarro pelas costas, viu? Visto que é o pobre que luta pelo direito dele rico e não pelo dele mesmo sendo pobre. É o pobre camisa 10 da própria pobreza. É a coxinha que defende o óleo de soja e a fritadeira, achando que assim, quem sabe, se livrará do seu destino de ser frita e comida. Mas não escapa porque o rico frita, come e ainda mete molho no lombo para comer melhor. Então a verdade é que o Lula é o maior líder político da nossa história. Ninguém nega isso. Só negacionista. O melhor presidente da República da nossa história. O que mais tirou gente da fome e da miséria, o que mais deu acesso à universidade, o que mais construiu universidade, o que mais construiu hospitais e unidades de saúde em geral, o que mais fortaleceu o SUS, o que mais investiu em assistência social, o que mais gerou empregos, o que mais gerou queda na desigualdade, o que mais distribuiu renda. Então, contra fatos e dados, não há argumentos, meus amigos, não há. Os invejosos, detratores do Lula, eles precisam ficar por aí mentindo sobre tudo. Por quê? Porque eles sabem que se forem olhar a realidade de fato, não conseguirão sustentar as suas narrativas fantasiosas. Então a verdade é que todo extremista mente. Todo extremista é mentiroso. Seja ele um extremista de direita ou de esquerda. É mentiroso. Essa gente não se baseia em realidade. Toda a retórica dessa caterva é baseada em mentiras e distorções da realidade. Então já passou da hora da gente entender de uma vez por todas que a extrema esquerda não é nossa aliada.
Ela não quer o mesmo que a gente quer. Ela não reconhece os avanços graduais que o projeto petista vem implementando no Brasil desde 2003. Ela não se preocupa com o bem-estar do povo brasileiro como nós nos preocupamos, tá? Eles querem, sabe o quê? O caos. Eles se aliam com os estadunidenses via Fundação Ford, por exemplo. Eles são aceleracionistas que acham que se tudo der errado, né, que se as contradições do capitalismo se acelerarem e se intensificarem, ficaria insustentável manter a ordem das coisas como a gente conhece. Vejam só o tamanho da falta de empatia e da irresponsabilidade dessa gente. Eles não estão, nem aí para o que vai acontecer com o povo no meio dessa, digamos, aceleração de contradições, né? Não estão nem aí para o sofrimento, quantos irão morrer, quantos irão ter uma vida miserável só para eles tentarem construir a revolução de merda deles. Sendo que, se tudo isso realmente acontecesse da maneira sórdida e canalha que eles querem, não seria a revolução deles que aconteceria, mas sim uma ditadura de extrema direita. Uma ditadura que, diga-se de passagem, com certeza não irá tolerar a nossa existência, muito menos a deles, que foram bons ajudantes até ali, mas que, no melhor do estilo Stalin, serão totalmente descartados. E quando eu falo descartados, eu falo como Trotsky, por exemplo, que foi morto no México a picaretadas ao mando do Stalin, né? O cara que liderou a Revolução Russa. Descartados desse jeito. Então esse povo da extrema esquerda não passa de cavalo de Troia, querendo destruir a verdadeira esquerda por dentro, querendo destruir o Brasil, querendo destruir tudo, né? Mas para nossa sorte, eles são como o Pink Cérebro, né? Que não percebendo que são apenas 2 ratos, bolam planos ali para dominar o mundo todos os dias e fracassam, é claro. Por quê? Porque o fracasso é o destino de todo extremista. O nosso povo nunca comprou esse discursinho oportunista e entrista e jamais comprará. O povo sabe, gente, se tratar apenas de pessoas metidas à besta que por causa de alguns diplomas se acham melhores e mais inteligentes do que todo mundo, mas que não passam de gente que não suporta o próprio reflexo no espelho. Porque olhar para esse reflexo é olhar para o fracasso de não terem feito nada no cenário político brasileiro. De não elegerem nem a mosca da sopa, quanto mais a sopa, né? Olhar para a própria insignificância e tentar disfarçá-la com falas técnicas, com falas acadêmicas, tentando se passar por mais inteligente, por mais intelectual, por melhor do que o Lula, por mais capaz de gerir o Brasil do que o Lula, né? Que é reverenciado mundialmente, justamente por ser referência em administração, em governar. Uma gente que não tem experiência nenhuma de nada, de coisa nenhuma, né? Mas que tem a arrogância de dizer como que o Lula deve governar o Brasil. Então não, gente. Essa gente é nossa inimiga tanto quanto a extrema-direita. Eles não são nossos amigos. E quanto mais rápido a gente entender isso, melhor. Sabe por quê? Porque assim a gente mantém eles na sua insignificância de sempre, né? E deixa os adultos trabalharem pelo Brasil, que é como deve ser. É como eu venho dizendo aqui, gente, repetidas vezes. Tenhamos cuidado com aventureiros oportunistas que falam esse tipo de coisa que vocês verão e ouvirão a partir de agora para a gente encerrar esse vídeo. A diferença de Lula e Bolsonaro é praticamente nenhuma. Eu acho que não deveria ter briga entre bolsonarista e lulista, não, porque em última instância... Não, porque nenhum é nada, pra falar a verdade. Não, porque, fala sério, né? Porque, assim, em última instância, são duas faces político-ideológicas que legitimam o mesmo processo econômico. E, gente, nós temos alguns grupos, alguns jornais, até alguns partidos, que sofrem de uma coisa que nós gostamos de chamar de petismo terminal. Sabe o que é o petismo terminal? É aquele que não tem mais solução, vai ter que sacrificar. Foda-se se no governo Lula 1 e Lula 2 tirou 500 bilhões de pessoas da pobreza. Foda-se, isso não importa. Não importa. Não importa. Porque o que está acontecendo agora, está acontecendo agora. Agora. O cenário de terra arrasada que a gente está vivendo, e é só o começo, é desalentador. Desalentador. O governo Lula não tem nada pra mostrar pra classe trabalhadora. Nada. 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 Cara, ó, eu vou falar uma coisa, mas isso é opinião pessoal minha.
Se a gente utilizasse de fake news pra combater a extrema-direita, eu acho válido. Só que tem um problema. Eu acho super válido. Os fins justificam os meios. Eu não abri mão de toda a moral. Por mais que eu tenha dito que moral tem a ver com cultura e ética tem a ver com imperativo categórico, eu tenho moral. Sabe? Eu não tô acima de ninguém. A questão fake news vale pra gente ganhar nossos objetivos políticos? Com certeza. Eu acho que eu tô do lado certo. Se eu não achasse, eu não tava do lado que eu tava.